Olá, pessoal, turmas do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui para dar uma aula para vocês sobre a Revolução Francesa, que é a primeira matéria da primeira semana do PET 2. Até então, a gente viu alguns acontecimentos importantes que fizeram parte da matéria do PET 1, que foram as revoluções inglesas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa e também a Revolução Industrial. Eu quero que vocês entendam que esses acontecimentos fazem parte de um processo histórico que culminou na Revolução Francesa. A Revolução Francesa também faz parte desse mesmo processo. Esses acontecimentos, eles levaram ao declínio, à crise e ao fim do que a gente chama de antigo regime e inaugurou uma nova época na história da humanidade, que a gente chama de época contemporânea. É o fim de um tempo histórico e o início de outro. E o acontecimento que marcou definitivamente esse rompimento com o passado e o início de uma nova era foi justamente a Revolução Francesa, que iniciou em 1789 e terminou em 1799. Apesar de ter durado aí esse período de 10 anos, a Revolução Francesa, ela influenciou, ela transformou a forma que a gente organiza o nosso mundo, a nossa sociedade. Por isso que ela é importante até hoje, por isso que ela marcou uma nova época que a gente vive até hoje, que começou em 1789 e vem até os dias atuais, até 2020. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje. Para a gente começar, eu vou aqui elencar algumas das causas, as principais causas que influenciaram a Revolução a acontecer de fato, né? A primeira delas é a configuração da sociedade francesa no antigo regime. A segunda são os ideais iluministas. A terceira, a crise econômica que a França passava na época. E a quarta era o Estado absolutista enfraquecido na França. E agora eu vou explicar para vocês cada um desses tópicos com mais detalhe. Vamos lá. Opa, aqui. Pronto. A sociedade francesa no antigo regime. A gente tem que entender que a sociedade, na época, ela era uma sociedade extremamente desigual, com papéis sociais muito bem estabelecidos, e muito bem estabelecidos pelo nascimento, tá? E as pessoas tinham pouca mobilidade social. E a sociedade francesa no antigo regime era dividida em estados, em estamentos, era uma sociedade de ordem. E era dividida entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado, que está aqui no topo da pirâmide, era composto pelo clero, ou seja, pelos representantes da igreja, tá? O clero tinha alguns privilégios. Primeiro que a igreja católica na época tinha uma grande influência social. Era a igreja que detinha o conhecimento científico, tá? O conhecimento baseado na tradição. E, além disso, eles tinham muito privilégio político e econômico também, muita influência. O clero, ele tinha o dinheiro que era recolhido do dízimo, cujo pagamento era obrigatório a todos os fiéis do reino. Eles pagavam poucos impostos e eles eram donos de grandes extensões de terra, tá? Só que o clero, junto com a nobreza, que era o segundo estado,
compunha apenas 3% da população francesa. Eles eram a minoria. O segundo estado é esse daqui, no meio da pirâmide. O segundo estado era formado pela nobreza e eles também pagavam poucos impostos, tinham grandes extensões de terra. Além disso, era a nobreza que ocupava os principais cargos no estado francês, os cargos públicos, e eles também tinham direito sobre o trabalho dos camponeses, sobre o rendimento do trabalho no campo. Ou seja, esses dois estados, o primeiro e o segundo, tinham muitos privilégios. Eram eles quem mandavam e tinham a principal influência na sociedade na época. E aí vem o terceiro estado, que representava 97% da população francesa, era a maioria esmagadora, né? E eu quero que vocês entendam que esse terceiro estado, ele era muito diverso, ele era composto pela grande burguesia, que eram os grandes industriais, os grandes comerciantes, que detinham bastante poder econômico, mas não tinham muita participação política. E de um lado, fazia parte também desse terceiro estado o resto dos trabalhadores urbanos e rurais da população francesa, né? Que eram artesãos, camponeses, pequenos comerciantes e que eram, de fato, a maioria da população. Então, de um lado você tem os burgueses, que tinham um grande poder econômico, mas pouca participação política, e de outro você tem esses trabalhadores que viviam numa situação muito ruim, muito precária, viviam à beira da miséria, tá? Então, a gente consegue imaginar que o terceiro estado não estava satisfeito com os privilégios que o primeiro e o segundo estado tinham, né? E isso precisava mudar, e vocês vão ver que com a Revolução mudou alguma coisa. Então, vamos lá para o nosso próximo tópico. Opa, isso. Os ideais iluministas também eram uma corrente de pensamento, uma corrente cultural, política, que influenciou muito de todas essas revoluções, de todos esses acontecimentos que a gente viu até então, as revoluções inglesas, a Revolução Industrial e agora a Revolução Francesa, tá? E o iluminismo, ele tinha alguns tópicos, algumas crenças, ideologias principais, que era o uso da razão e da ciência. Os iluministas defendiam a valorização da razão e recusavam todas as explicações que eram baseadas na fé religiosa, que era o que acontecia até então, tá? Também os iluministas, eles acreditavam no liberalismo econômico, que era a liberdade comercial e o direito à propriedade privada. Eles acreditavam que o mercado econômico, os comerciantes, poderiam criar suas próprias regras sem intervenção do Estado. No campo político, a gente tem a limitação dos poderes. Eles eram contrários, as ideias iluministas eram contrárias ao absolutismo, que era a concentração do poder nas mãos do rei, de um líder. E eles acreditavam que esse monarca, esse rei, ele tinha que obedecer a uma constituição, às leis, como todo o restante da população, e que essas leis deveriam diminuir o poder desse rei, assim como a divisão do Estado em 3 instituições, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que serviria para equilibrar os poderes. E, por último, e muito importante, os iluministas, eles acreditavam nos ideais de liberdade e igualdade, que
o que moveu grande parte da população, né, os mais populares, os mais humildes, os mais pobres da população, os que sofriam, eles foram muito guiados pelos ideais que acreditavam que todos os seres humanos nascem livres e iguais. E isso foi um dos guias da Revolução Francesa. Todas essas ideias iluministas guiaram muito das propostas e das transformações que a sociedade sofreu após a Revolução Francesa, ok? Por último, uma das causas também importantes, duas causas importantes que marcou, que levou a Revolução a acontecer, foi a crise econômica que a França vivia, né? As pessoas estavam passando fome, né? Os alimentos estavam com um preço muito absurdo e a população pobre, tanto do campo quanto da cidade, elas estavam vivendo, de fato, uma situação miserável. Tanto que eu coloquei aqui essa imagem para ilustrar isso para vocês. Essa imagem, ela representa um movimento chamado a Marcha das Mulheres sobre Versalhes, que aconteceu em 5 de outubro de 1789, quando as mulheres dos mercados de Paris, indignadas com o preço do pão, que era um alimento básico, elas marcharam dos mercados até o Palácio de Versalhes, que era a casa, um dos palácios da realeza francesa. E era o palácio que era o símbolo do luxo, da ostentação da nobreza francesa. E essas mulheres fizeram um protesto em frente ao Palácio de Versalhes. Isso foi um acontecimento bastante simbólico da Revolução e que ilustra aqui para vocês o tamanho dessa crise econômica que a França passava. E quem pagava eram os mais pobres. E tem também uma crise econômica, ela acaba influenciando também uma crise política. E essa crise política era uma crise do Estado absolutista, que estava enfraquecido, e o rei Luís XVI, que era o rei da França na época, ele era visto como um monarca fraco. E no Estado absolutista, onde o poder está concentrado nas mãos do rei, esse líder ele tem que ser um líder forte, capaz de tomar decisões difíceis. E ele não tinha esse respeito. Além de tudo, para tentar sanar a crise econômica, o rei aumentou os impostos, mas ele aumentou, obviamente, os impostos sobre o terceiro estado, que eram os burgueses e o restante da população, o que não agradou nenhum dos dois, né? Até porque esses já tinham os burgueses indignados, porque não tinham pouca participação política, e pagavam já muitos impostos, e você tem o resto da população que, além de pagar muitos impostos e trabalhar muito, estava passando fome. Então, isso daí foi o estopim para a Revolução acontecer, tá? E, por último, a dívida desse Estado crescia porque ele gastava muito com os privilégios da nobreza e também do clero, enquanto o terceiro Estado pagava o pato. O processo revolucionário. Esses foram dois acontecimentos que iniciaram o processo revolucionário na França. O primeiro foi a convocação dos Estados Gerais. Como eu falei para vocês, a França vivia uma crise intensa, crise política, crise econômica, a maior parte da população indignada, né? E para isso, para tentar solucionar esses problemas, o rei Luís XVI convocou o que era chamado de Estados Gerais. Os Estados Gerais eram uma grande assembleia, uma grande reunião,
onde participavam representantes dos 3 estados que compunham a sociedade francesa, que era o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, né? Nessa reunião, o que se viu é que o rei, o clero e a nobreza, que compunham o primeiro e o segundo estado, queriam manter seus privilégios apesar de toda a crise. O clero e a nobreza defendiam que a contagem dos votos da reunião deveriam ser por estado, né? O que beneficiaria o primeiro e o segundo estado. Afinal, eles eram 2 estados contra um estado, que era o terceiro estado. Só que o terceiro estado, como era a grande maioria da população, defendia que os votos deveriam ser individuais, porque aí eles ganhariam qualquer que seja a pauta que fosse votada nessa reunião, né? Então, como o terceiro estado ele não aceitou essa forma de votação, eles romperam com os estados gerais e aí eles formaram o que foi chamado de Assembleia Nacional. Depois de se retirarem da reunião dos estados gerais, eles formaram a Assembleia Nacional. E essa Assembleia Nacional defendia a elaboração de uma constituição para a França, queriam limitar o poder do rei. O rei, com medo da reação popular, aceitou essa proposta, porque as pessoas estavam revoltadas, então ele falou assim, vamos aceitar isso daqui e vamos tentar negociar. A monarquia, então, a monarquia constitucional foi aceita, né? A partir de agora, o rei era submetido a uma constituição que limitava os seus poderes. Ele continuava governando, só que existiria ali um parlamento, uma constituição que limitaria os seus poderes. No entanto, a cobrança do dízimo pela igreja e os privilégios do clero e da nobreza foram mantidos. Apesar dessa limitação dos poderes do rei, muitos privilégios que o clero tinha, como, por exemplo, o pagamento do dízimo e os privilégios da nobreza, foram mantidos. Então, esse acordo, ele continuou privilegiando uma parcela da sociedade francesa, aqueles que já tinham privilégios, tá? Então, não foi um acordo que agradou a todos. Isso é importante vocês lembrarem. Como não foi um acordo que agradou a todos, principalmente os integrantes do terceiro estado, isso causou muitas revoltas populares nas ruas de Paris, tá? A gente tem que entender que enquanto aconteciam esses eventos, a população na rua, ela organizava manifestações e protestos. E esses protestos é o que a gente vai ver agora, tá? Primeiro, a gente vai ver as jornadas populares, que foram manifestações que aconteceram entre os dias 13 e 14 de julho de 1789. Depois, no meio dessas jornadas populares, aconteceu algo muito importante que muitos historiadores decretam como o marco inicial da Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão e um arsenal militar que era um símbolo da realeza francesa e do antigo regime, da opressão do antigo regime, onde o rei prendia os seus opositores políticos. Então, a população invadiu a Bastilha, conquistou a Bastilha como um símbolo importante contra a opressão do antigo regime. E depois desses acontecimentos que tomaram as ruas de Paris, né, foram manifestações urbanas, no campo, no interior da França, esse sentimento revolucionário, ele também se alastrou por todo o território francês. E aí a gente tem
revoltas camponesas, que foram chamadas de o Grande Medo, que aconteceram entre junho e agosto de 1789. Como eu falei, foram manifestações camponesas contra a aristocracia que os mantinham na servidão. Então, todos esses acontecimentos, todo esse furor, esse sentimento revolucionário de indignação com o antigo regime, com a nobreza, com o clero, com as injustiças sociais, eles foram tomando conta das pessoas e se espalhou pela França. E aí, em agosto de 1789, a gente tem a primeira fase da Revolução Francesa, que foi a monarquia constitucional, que durou de 1789 a 1792. Um dos marcos importantes desse período foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de agosto de 1789. Essa declaração, ela estabeleceu a igualdade de todos perante a lei e determinou que a liberdade, a propriedade privada, a segurança e a resistência a qualquer tipo de opressão eram direitos naturais, inalienáveis e sagrados, tá? Só que essa declaração de direitos, ela não era exatamente uma constituição, tá? Ela era mais um marco importante de direitos civis. Mas depois veio, em 1791, a Constituição Francesa de fato. E essa Constituição Francesa de 1791, ela teve nas suas decisões um grande domínio da burguesia comercial, que tinha um grande poder econômico. E ela estabeleceu algumas condições que eram contrárias à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como, por exemplo, só podiam votar os cidadãos que tinham determinada renda, ou seja, só aqueles cidadãos que tinham maior poder econômico poderiam votar. Além de tudo, essa Constituição, ela manteve o regime de escravidão nas colônias francesas, como, por exemplo, o Haiti, que é um país da América Central e que na época era uma colônia francesa. O que era totalmente contrário ao que dizia a Declaração de 1789, né? Que todos eram iguais e tinham direitos à liberdade. E, continuando, a gente chega nesse ponto aqui que eu quero tratar com vocês, que foi a participação das mulheres na Revolução. As mulheres participaram ativamente da Revolução Francesa, seja em reuniões, seja nas ruas, em manifestações e protestos. Só que essas mulheres, elas também foram excluídas da Constituição de 1791. Então, uma cidadã, uma personagem importante da história, não apenas da França, mas do mundo, da história das mulheres, foi a Olympe, que é essa moça aqui que está ilustrada nessa figura aqui. A Olympe, em 1791, como forma de protesto à Constituição Francesa e à Declaração também dos Direitos do Homem e do Cidadão, que excluía as mulheres, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? E essa declaração reivindicava igualdade entre homens e mulheres em relação à educação, à justiça, ao voto, entre outros, né? Se todos os seres humanos nascem livres e iguais em direito e em dignidade, dizia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, então as mulheres não eram seres humanos? Fica aí
o questionamento, né? Então, a gente já viu que essa primeira Constituição da França, ela excluiu vários segmentos da sociedade. Ou seja, ainda continuava uma sociedade bastante desigual e injusta. O que levou o nascimento da República Francesa, tá? Então, a gente vê aí que ainda tinham muitas pessoas que estavam indignadas com os rumos que a Revolução estava tomando, que até então estava agradando só os grandes comerciantes, os grandes burgueses. Então, as reivindicações populares relativas à justiça social e econômica, elas continuaram na França. Os camponeses e as camadas populares de Paris, que eram chamados de sans-culottes, eles defendiam mudanças mais radicais, como o sufrágio universal masculino, ou seja, as mulheres até então continuavam excluídas, e também a instituição da República, o fim da monarquia constitucional e o início da República. O clero e a nobreza, eles ainda pretendiam retomar o poder do antigo regime. E foi nesse contexto que a família real tentou fugir da França, mas eles foram capturados pelos revolucionários e foram levados de volta a Paris, né? Em abril de 1792, a França entrou em guerra com a Áustria e a Prússia, que temia a propagação da Revolução. Os países em volta da França, eles temiam que o sentimento revolucionário, que as ideias da Revolução, também fossem influências nos países que mantinham o absolutismo e o antigo regime. E por isso eles entraram numa guerra contra a França. E o rei, a nobreza e o clero, eles incentivaram esse conflito, porque eles queriam a volta do antigo regime na França também, tá? Só que aí os revolucionários, os populares, a maioria da população que ainda não estava atendida, né, não tinham suas demandas atendidas, no dia 10 de agosto de 1792, liderado pelos sans-culottes, que era essa parcela dos representantes popular, né, do povo francês, armados, eles tomaram o Palácio das Tulherias, que era uma das residências da família real. O rei foi destituído e preso e acusado de traição. A monarquia constitucional acabou e aí começou a República Francesa, que durou de 1792 a 1799. E agora a gente vai ver como foi essa República Francesa, tá? Na primeira parte da República, de 1792 a 1795, a França foi governada pela Convenção Nacional. E essa Convenção Nacional era composta de 5 grupos políticos. Esses grupos políticos eram como se fossem os partidos políticos atuais. Cada um tinha uma forma de pensar e defendia um ponto de vista, um ideal, e representava também uma parcela da população. Os jacobinos e os cordeliers, que são esses daqui, eles defendiam uma parte mais popular do povo francês. Os jacobinos representavam uma pequena burguesia, pequenos comerciantes e a classe média de Paris. E os cordeliers, eles eram ligados aos sans-culottes, que eu falei para vocês, que eram o pessoal mais ligado à população mais humilde e que defendiam reformas e transformações mais radicais que atendessem aos interesses dessa população. Enquanto isso, aqui a gente tem os pântanos ou planícies, que é o pessoal do centro, a galera ali que não tinha ficava mais em cima do muro, entendeu?
não tinham um posicionamento político mais firme. E aí eles tinham esse nome de pântano porque as opiniões políticas deles eram meio movediças, eles poderiam pender tanto para um lado quanto para o outro, dependendo do interesse que eles tinham no momento. E aqui desse lado a gente tem os girondinos, que eram também republicanos, mas eles defendiam, representavam os burgueses, os grandes os grandes comerciantes e também alguns nobres liberais. E aqui a gente tem os feulãs, que são o pessoal da monarquia constitucional. Eles defendiam a volta da monarquia constitucional, tá bom? Então, pessoal, esses grupos políticos governaram a França no início da República. Só que aí, com o tempo, os jacobinos acabaram dominando essa convenção nacional. Porque eles defendiam mudanças mais radicais que ampliassem os direitos do povo. E ao contrário, os girondinos defendiam posições moderadas e queriam manter as conquistas burguesas. Aos poucos, a influência dos girondinos cresceu, porque a maior parte do povo defendiam essas mudanças mais radicais, porque até então as mudanças realizadas pela Revolução ainda tinham sido um pouco tímidas e tinham agradado mais a grande burguesia, os grandes comerciantes, os grandes industriais, enquanto a maior parcela da população ainda não tinham os seus desejos de igualdade, de liberdade, de mais justiça social atendidos. E foi isso que os jacobinos fizeram. Eles fizeram algumas mudanças importantes na sociedade francesa. Eles tomaram medidas que concretizaram os ideais de igualdade e liberdade perante a lei, aboliram a escravidão nas colônias francesas, aprovaram o sufrágio universal masculino e confiscaram terras da nobreza e distribuíram entre os camponeses. Só que os jacobinos, apesar dessas transformações positivas, eles também instituíram um período de perseguições políticas aos opositores do regime, aos opositores da Revolução. E esse período ficou conhecido como Terror Jacobino. O que deu início a esse período de terror foi a morte, a execução do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta, que foram executados em praça pública por grande pressão popular, e dos jacobinos também. Eles foram executados acusados de traição. E aí isso inaugurou uma época de grande repressão política. Os jacobinos, liderados por Robespierre, combateram seus opositores, prendendo-os e executando eles, também em praça pública, na guilhotina. E para atender a essa perseguição política, essa opressão, foi criado o Tribunal Revolucionário, que era o tribunal que dava conta dessas perseguições, prendia, julgava e executava os presos políticos. Estima-se que entre 1793 e 1794, mais de 300 mil pessoas foram presas e cerca de 17 mil foram executadas na guilhotina. As perseguições se estenderam a vários grupos, mesmo os grupos mais próximos dos jacobinos. E por causa dessa repressão violenta para manter o poder, para manter a revolução, os jacobinos eles acabaram perdendo o apoio. Então, aqui a gente chega na fase final da Revolução Francesa.
que foi chamado de o Diretório, que durou de 1795 até 1799. Como aconteceu a formação desse diretório? Como a gente viu, a radicalização do processo revolucionário por parte dos jacobinos, ele assustou a burguesia comercial, que detinha um grande poder na sociedade, poder econômico e, nesse momento, poder político também. Os setores burgueses mais ricos desejavam acabar com essa perseguição política dos jacobinos e também com as mobilizações populares que continuavam acontecendo e reivindicando cada vez mais direitos. Então, em 27 de julho de 1794, os girondinos articularam a expulsão dos jacobinos da Convenção Nacional, que até então governava a França. A ala moderada da burguesia reassumiu o poder, representado pelos girondinos, e aí o novo governo prendeu e executou Robespierre, que era o líder dos jacobinos, em 1794. E aí os girondinos eliminaram as perseguições políticas, as execuções e as prisões. E em 1795 foi criado o Diretório. Esse diretório foi assumido pelos girondinos, que representavam a burguesia comercial, a burguesia mais rica, e eles governaram a França nesse período de 1795 a 1799. E eles criaram uma nova Constituição. O novo governo restabeleceu o voto por renda, ou seja, só os mais ricos poderiam votar, tinha um critério financeiro para votar, e consagrou-se a liberdade econômica, que era tudo que os grandes comerciantes, os grandes burgueses queriam. O governo diretório não conseguiu garantir a estabilidade política e econômica desejada, o que desagradou a burguesia. Durante um tempo, esse diretório ele foi útil para fazer essas transformações que terminaram com a influência dos jacobinos e dos setores mais populares no governo da França. Só que esse diretório ele não conseguiu manter a estabilidade política e econômica que era desejada pelos burgueses que comandavam o governo francês. Então, foi surgindo a ideia de que apenas um governo forte restabeleceria a ordem. E foi aí que se deu o fim da Revolução Francesa. Essa grande burguesia apoiou um golpe para que o jovem general Napoleão Bonaparte, uma figura conhecida da história, assumisse o poder. Assim, em 10 de novembro de 1799, 18 de Brumário, no calendário da Revolução, o diretório foi extinto e iniciou-se o consulado. Começava, assim, uma nova fase na história política da França, o Império comandado por Napoleão Bonaparte. Pessoal, então a gente tem o fim da Revolução e início do Império, do Napoleão. Mas para finalizar a nossa aula, eu quero que vocês entendam que, apesar dos acontecimentos da Revolução terem durado 10 anos, a influência da Revolução Francesa no mundo, ela perdura até hoje, A forma de organização política, como a república, como a divisão dos 3 poderes, a forma de organização social também, ela mudou a partir da Revolução. E os ideais iluministas de igualdade, de liberdade, elas ainda são ideologias buscadas pela nossa sociedade até hoje, Eu quero que vocês reflitam sobre isso, fazer essa
conexão, essa ligação do passado, dos acontecimentos da Revolução Francesa, com o nosso presente. Infelizmente, a gente ainda hoje vive num mundo bastante desigual, né? Onde uma parcela pequena da população tem muito, enquanto a maior parte da população ainda tem muito pouco. Mas esses ideais de liberdade e de igualdade, eles ainda são buscados pela nossa sociedade, né? E acredito que tem que ser assim mesmo, a gente dá prosseguimento à tentativa de ter uma sociedade mais igual e mais livre, né? Então, acho que por hoje é só, fica aí a reflexão e até a próxima aula. Tchau!